Muitas pessoas me perguntam por que eu falo tanto sobre prosperidade. Aqui no canal tem muitos vídeos sobre prosperidade. E muitas pessoas me perguntam o seguinte: como é que a gente faz para implantar a prosperidade na nossa vida? E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Ó. Tudo se resume a uma palavra chamada rituais. E eu quero falar com você hoje, porque muita gente tem me pedido, quero falar sobre os meus rituais, alguns deles, para que você possa se inspirar. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é exatamente Rituais da Prosperidade. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender que a prosperidade, eu vou fazer aqui um breve resumo do que eu já andei falando em vários vídeos, porque talvez você, existem duas questões aí, talvez você esteja vendo apenas esse vídeo e não viu aos anteriores. Se você não viu os anteriores, eu vou colocar nos cards aqui em cima e também na tela final eu vou colocar alguns dos vídeos meus de prosperidade aqui do canal. Mas você pode vê-los também, e eu sugiro que você veja, digitando na ferramenta, na barra de pesquisa do YouTube, Ivan Maia Prosperidade. Vai aparecer pelo menos uns 18 vídeos para você. Ok, então eu vou repetir aqui por essa razão e também porque mesmo que você já tenha assistido, nós precisamos lembrar que o ser humano, para ele memorizar um negócio, ele tem que ver, ler, ouvir e assistir no mínimo 16 vezes, ok? Então vamos lá. O que é prosperidade? Prosperidade não tem a ver com dinheiro propriamente dito. Nós temos 7 áreas na vida. Se você não conhece as 7 áreas da vida humana, veja aqui no canal também, tem vários vídeos meus assim. Então eu não vou falar das 7 áreas aqui. Mas prosperidade você tem que ter nas 7 áreas da sua vida. Não adianta você ser próspero financeiramente se você não é próspero no seu casamento, por exemplo. Ou se você não é próspero socialmente. Ou se você não é próspero profissionalmente, não adianta nada. Agora, existe também a prosperidade financeira. É perfeitamente possível que uma pessoa seja rica sem ser próspera. Por exemplo, uma pessoa pode ser rica roubando, como você tem no Senado Nacional, como você tem nos bandidos de toga, você tem um monte de gente, aliados políticos, donos de construtora, você já conhece a história. Ficaram ricos, milionários alguns deles, mas são prósperos? Não, porque são ladrões, assassinos, dementes e todo tipo de adjetivo negativo que você puder imaginar. São lixos humanos, são latões de lixo sobre 2 pernas. Agora, se é perfeitamente possível você ficar rico sem ser próspero, eu posso dizer para você que é impossível você ser próspero e não ficar rico financeiramente. A não ser que você opte por viver uma vida de pobreza. Alguns apóstolos fizeram isso, algumas pessoas fizeram isso, elas eram prósperas, mas elas não fizeram questão de enriquecer. Aí é uma escolha. Mas quando você se torna próspero, certamente o dinheiro também virá junto, ele virá um tempo depois. Ele é um subproduto. Ok, essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre prosperidade. Para você ser próspero, você tem que destruir suas crenças limitantes, os pensamentos negativos, as amarras que prendem você desde criança. E veja, são tantos que você provavelmente não acreditaria se eu te dissesse. Ok. Depois que você decide se tornar próspero, você tem que fazer uma coisa antes. Primeiro você tem que decidir ser feliz. Eu tenho falado cansativamente aqui no canal que a felicidade é uma decisão individual. Você toma a decisão de ser feliz. Ninguém no mundo pode te fazer feliz. É você que tem que decidir. Essa decisão ela muda tudo, porque ela abre o seu caminho. Logo depois que você decide ser feliz, você começa a ser grato, porque a gratidão ela é filha imediata, é a filha mais velha da felicidade. Já tenho vídeos aqui também de monte sobre gratidão. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Você pode depois pesquisar. Você tem que tirar a sua bunda da cadeira, se você quiser. Tem que sair da preguiça, assistir menos novela. Aliás, eu aconselho você parar de assistir novela. Dê menos atenção ao futebol, dê menos atenção às redes sociais com besteira e você pesquisa um pouco dos vídeos aqui. Eu não vou ficar falando tudo nos vídeos, que já tem um monte aqui, ok? Então, você decide ser feliz, aí você passa a ser grato, que a gratidão é um estilo de vida, e aí a prosperidade vem junto. São irmãs gêmeas, a prosperidade e a gratidão. Só que é o seguinte, uma nasceu primeiro, poucos minutos antes, que é exatamente a gratidão. Depois é que vem a prosperidade. E aí, se você decide cultivar a prosperidade, existe uma coisa chamada rituais. O que são rituais? A grande boiada humana, quando a gente fala de rituais, ele já pensa em ritual satânico, ele já pensa em ritual demoníaco, né? Missa negra, não tem nada a ver. É porque a grande boiada humana não sabe o que é dicionário. Eles nunca leram um dicionário na vida. Pega o dicionário e ele vai dizer para você o seguinte: rituais são conjuntos de práticas, religiosas ou não,
que você adota na sua vida. Então, por exemplo, escovar os dentes de manhã, tomar um banho antes de trabalhar, tomar o seu café da manhã, passar o fio dental, são rituais que você tem. E não tem nada a ver com religião, mas existem os rituais religiosos. Eu quero falar com você agora um pouquinho sobre os meus rituais, porque há muitos anos eu aprendi isso e eu decidi ser próspero, eu decidi me tornar um milionário. Eu estou certo ou eu estou errado? Não importa, eu estou falando da minha vida. A mim não importa a sua opinião, assim como você não deve se preocupar com a opinião dos outros. Eu estou aqui compartilhando com você. Eu não estou nem um pouco preocupado com aquilo que você vai achar. O meu objetivo é inspirar você e te ajudar. Se eu conseguir isso, eu fico feliz. Se eu não conseguir, eu fico feliz também, porque eu já sou feliz e não dependo disso para ter felicidade, ok? É apenas um compartilhamento. Então, eu decidi que eu queria me tornar um milionário. Eu decidi que eu queria ficar rico. Eu decidi que eu queria ficar próspero. Prosperidade nas 7 áreas da minha vida. E eu tenho hoje muito mais prosperidade do que eu tinha nas 7 áreas da minha vida, ok? Não abro mão de nenhuma das 7. E eu passei a ter rituais. Os meus rituais basicamente são rituais matinais. Eu acordo 5 e pouco da manhã, entre 4h30 e 5h10 da manhã no máximo, ok? Acordando, primeira coisa que eu faço, eu tomo um copo d'água, que ele já fica do lado do criado mudo, vou ao banheiro, volto para a cama e oro. São mais ou menos 20 minutos de oração silenciosa. Eu oro a Deus por uma série de coisas, agradeço por um monte de coisas, oro pela sua vida, pela vida de todos os que me seguem, porque eu não conheço você, mas Deus conhece. Ok. Depois disso, eu ponho um áudio em 528 Hz, que eu deixo separado para isso. 528 Hz é a frequência do amor, só para você saber. É a frequência que vibra no universo inteiro, nas plantas, nas pedras, nos minerais, nos animais. É a frequência do amor. Então eu ponho aquilo lá e faço a minha viagem ao futuro. O que é a viagem ao futuro, Ivan? É a viagem dos objetivos que estão marcados nesse caderno sobre o qual eu quero falar com você daqui a pouquinho. Então, eu faço uma viagem ao futuro composta hoje de 5 partes. Eu vou ao futuro na minha imaginação, com som, imagem, gosto, tudo isso unido. Eu vou, enquanto eu ouço aquele áudio, fecho os olhos, eu vou até os lugares, na minha cabeça, aos 5 objetivos que eu tenho hoje. Os 5 objetivos financeiros e pessoais que eu tenho hoje. E a cada dia que eu vou no mesmo lugar, da mesma maneira, eu vou tendo mais emoção. E quando aquilo desperta a minha emoção, olha, eu construo aqui e depois aquilo vem para cá, porque pensamento gera sentimento. E o meu coração, assim como o seu, ele é 7.000 vezes mais poderoso do que o meu pensamento. Então eu projeto aquilo no universo. É como se eu gravasse um fotolito. Hoje em dia não existe mais fotolito nas gráficas, mas era assim que funcionava. Era uma forma da qual ia sair um negativo. Lembra na época que revelava a foto, um negativo. Ok, você guardava o negativo, dava para você fazer as fotos sempre. Depois que eu faço isso, eu me levanto, tomo meu banho, você já sabe, se você já viu outros vídeos, eu tomo um banho quentinho, nunca pelando, e depois eu despejo água gelada em cima para ativar todos os meus órgãos. Aí eu tomo meu chá de hortelã, que eu faço todo dia, e vou para frente do computador, ou primeiro eu vou caminhar, ou primeiro eu vou para o computador, tanto faz. Se eu for caminhar, 5 ou 7 quilômetros no mínimo todo dia, que é a minha rotina. Tem dia que eu faço os exercícios físicos de um jeito, tem dia que eu deixo para fazer no final da tarde. Depois eu vou para o meu escritório e aí eu começo a ler as orações em voz alta que eu tenho, porque fazer as afirmações. Eu tenho vários tipos de oração. Oração do perdão, oração da gratidão, oração dos antepassados, oração de São Miguel Arcanjo, oração da gratidão intensa, oração da gratidão familiar. Eu faço vários, são vários textos. Por quê? Porque as palavras criam. Palavra cria pensamento, que cria sentimento, que cria comportamento, que gera resultado. Ok? E logo depois disso, o que eu faço? Eu pego os meus companheiros inseparáveis. Ó. Você vai falar, nossa, Ivan, que caderno grande. Sabe por quê? Porque um dos elementos da prosperidade é o seguinte, ó. Tudo que for inho, um objetivinho, um sonhinho, um ganho financeirinho, é uma cadernetinha. Você pega uma cadernetinha assim, um bloquinho, vai ali. Quando é um sonho, um objetivo, um ganho financeiro, então você pega um caderno médio assim, ó. Olha a comparação dele com isso, ó. Agora, os meus, eles são objetivões, sonhões, prosperidadão, ganho financeirão. Então, aí é caderno grande. E esse é o maior que existe no mercado hoje. Então, é com ele que eu faço, ok? Aqui eu dividi esse aqui em 2 partes, ó. Eu vou mostrar para você. Aqui tá assim, ó.
Meu caderno da gratidão e dos sonhos. Não sei se dá para você ver aí, mas é isso que está escrito. Ó. Meu caderno da gratidão e dos sonhos. Escrevi à mão, porque tem que ser à mão, não tem nada de digitar. Isso aí tem que ser à mão, para você ganhar o poder sobre aquilo. Então aqui, ó, eu ponho a data e eu escrevo. Você não vai precisar ler, certo? O quê? Você não vai precisar ler. Ó, eu escrevi assim: sou grato pela minha vida, eu sou grato por conhecer a Deus, eu sou grato pelos meus pais. Tudo isso daqui são motivos de gratidão. Eu escrevo todos os dias, tá vendo? E aí vou escrevendo todos os dias. Depois que eu escrevo, eu leio também. Porque aí você ganhou poder sobre aquilo, porque são afirmações que você faz. E na segunda metade dele, eu dividi aqui a segunda metade dele e eu coloquei aqui, ó, segunda parte, metas, sonhos e objetivos. Então aqui eu coloquei os 5 objetivos que fazem parte da minha atual viagem ao futuro. Coloquei aqui. Hoje eu acrescentei mais 2, o 6 e o 7. Aí eu escrevo, mas todos os dias você escreve mesmo? Sim, todos os dias. Porque quanto mais eu escrevo, mais eu reforço, ok? Depois que eu faço isso e leio, aí eu tenho esse daqui, que é um pouco menor, ele é médio, e eu uso para quê? Ele fica fixo na minha mesa, porque eu ponho aqui alguns insights que eu tenho, sacadas que eu tenho durante o dia, minha criatividade, ela vem como um vídeo, um determinado produto que eu quero lançar, um compromisso que eu quero fazer. Ok. E eu tenho esse aqui, que você pode notar que ele já foi da espessura do primeiro que eu te mostrei. Hoje a espessura dele é menor por quê? Porque esse aqui ele vai comigo para onde eu for. Aqui eu tenho, ó, a pauta de vídeos que eu quero gravar, os assuntos que eu quero gravar, porque se ficar aqui some. Então eu marco aqui. Aqui todos os dias eu marco coisas que eu não posso deixar de fazer no dia, eu escrevo à mão. Eu ponho aqui também coisas que eu preciso compartilhar com os outros, tarefas que eu preciso agendar para eu não ficar parando toda hora para agendar no iPad ou no computador. E aí eu vou arrancando as folhas conforme eu vou seguindo aquilo. Então esses meus companheiros aqui, ó, eles não saem de perto de mim, tá vendo? Por quê? Porque só existe um hábito mais poderoso do que a leitura para o ser humano e para a prosperidade. É o hábito de escrever à mão. Porque quando você escreve à mão, para que você escreva, existe todo um processo elétrico, motriz que vem do seu cérebro para o seu braço. E quando você escreve é como se você gravasse a fogo no teu cérebro. Entendeu? Claro que eu tenho outros rituais durante o dia, mas o mais importante para mim está nisso que eu te falei aqui. Portanto, se você deseja sair da grande boiada, se você deseja sair do fracasso, do calabouço da depressão, da tristeza, da uma vida medíocre, da vida de pobreza financeira. Porque se alguém disser para você que há beleza na pobreza financeira, você sabe que você está diante de um imbecil completo. O que há de bonito em ser pobre? Me diga. O que há de bonito em você não ter dinheiro para nada? Existe alguma coisa prazerosa nisso? Aí os imbecis vão te dizer o quê? Eles vão dizer que tem a citação de Jesus, que é mais fácil um cabelo... Olha, eles citam Jesus ao contrário do que ele quis dizer. Eles não sabem que tinha os muros de Jerusalém, eles não sabem que tinha uma porta baixa que era chamado buraco da agulha, eles não sabem que determinada hora para o cara entrar ele tinha que entrar com o camelo ajoelhado, eles não sabem nada disso. Eles não leem. Eles dizem que Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas olha, eu não vou ficar explicando isso aqui, porque tentar explicar coisa para gente imbecil como eles são, é perda de tempo puro. Hoje eu estou conversando com você, eu não quero saber dos imbecis. Os imbecis, eu só oro por eles, não tem mais nada que eu possa fazer. Porque quando uma pessoa decidiu ser da grande boiada, não há o que você possa fazer. Não tem nada bonito em ser pobre. Não tem nada errado em ganhar dinheiro. Com dinheiro você pode ajudar muito mais gente, você pode fazer muito mais coisas. E o dinheiro não muda você. O dinheiro só aumenta quem você já era. Não acredite nessa história de que o dinheiro muda o caráter das pessoas. Não. Tem muito rico que é honesto e ajuda muita gente. E tem muito pobre que não vale nada. Eu diria o nome de 28 assim para você em um segundo que eu conheço. Gente pobre e que não vale nada, não tem um pingo de vergonha na cara. Ambicioso, invejoso, maledicente e tal. Não ache você que todo rico é ruim. Não é. Não é, porque isso aí é uma grande mentira. Seria o mesmo que dizer que todo pobre é bom e também não é. Se você gosta, não tem nada de errado em gostar do dinheiro. Não tem nada de errado. E quando algum hipócrita disser assim para você, você disse que ama o dinheiro. Você ama o dinheiro. Não, hipócrita. Não. O que comprou a roupa do camarada?
Foi o quê? Farinha de trigo? E o que comprou? O que paga a escola do filho dele? O que é? É estátua do Monte Castelo, do Padre Bento, do coisa? Não é. Você não paga. Só tem uma coisa que compra coisas e paga coisas, é dinheiro. A comida que você come foi comprada com dinheiro. A roupa de cama que você usa foi comprada com dinheiro. O seu carro foi comprado com dinheiro. O seu salário é pago em dinheiro. Por que essa hipocrisia de falar mal do dinheiro? Agora, não estou falando de dinheiro desonesto. Estou falando de dinheiro que você atrai para você. Nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Eu me comprometi a fazer pelo menos um vídeo por semana sobre prosperidade. Hoje, o que eu queria era te apresentar os meus 3 amigos inseparáveis e dizer para você parte dos meus rituais diários com a única esperança e com o único objetivo de inspirar você, ok? Então, coloca nos comentários para mim desse vídeo o que você achou. Você faz seus rituais? Eles são diferentes dos meus? O que você pensa sobre prosperidade? Você já viu outros vídeos meus? Isso te ajudou de alguma maneira? Coloca nos comentários, eu amo ler os comentários. Se você gostou do vídeo, finca aí o seu gostei, dedinho para cima aí, porque ele ajuda o vídeo e o canal a ir mais longe. Se você não gostou, mete o dedo no dedinho para baixo, não tem problema nenhum. Pelo menos você não fica no limbo, que a maioria das pessoas fica no limbo, não faz nada. E pelo menos você fez alguma coisa. Se você gostou, compartilha com seus amigos e tudo quanto é gente que você puder. E se não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve. Outra coisa, ó, você não faz parte da minha legião de heróis ainda? Então clica no link que eu vou deixar na descrição aqui e você vai fazer parte da minha legião de heróis. Você vai ver que fantástico que é isso aí. Você vai estar bem perto de mim e vai saber das coisas em primeira mão. Se você não faz parte do meu clube de fãs ainda, o link está logo abaixo também. Clique e venha para o meu clube de fãs. Você vai ter, de cara, 5 vantagens exclusivíssimas que eu te explico lá. Agora, mais importante do que tudo é, logo mais, nos próximos dias, eu vou falar para você como é que eu cheguei nisso daqui e como que você pode chegar também. Vou te dar várias dicas sobre isso e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você se interessa em saber mais sobre isso daqui, escreve também nos comentários aí. Quero saber mais. Pronto, porque aí eu já faço um vídeo especialmente para você nos próximos dias, tá bom? Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você tenha toda a felicidade do mundo e que Deus te abençoe profundamente.